Olá, moçada, como vai? Tudo bom? Vamos dar início aqui a mais uma parte de cartografia no que diz respeito à linha internacional de mudança de datas. Né? Muitos de vocês possivelmente têm uma dificuldade muito grande nesse conteúdo, porque a forma com a qual nós entendemos a circunferência da Terra, ela é meio complexa, tá? À medida que nós andamos sobre a superfície da Terra, nós temos que compreender que as horas mudam. Mudam por dois motivos. Muda porque nós atravessamos fusos horários. E muda porque o tempo de viagem também é considerado. Então vamos partir do pressuposto que nós temos aqui a Terra. Então vamos lá, vem comigo. Nós falamos que a Terra ela tem um giro de 360 graus, tudo bem? Estes 360 graus serão percorridos em aproximadamente 24 horas. O que quer dizer que, se eu dividir 360 por 24, nós vamos ter 15 graus para cada hora. Bem, Sidney, eu me lembro da aula de fuso horário. O que é que eu estou dizendo? Que a Terra ela gira 15 graus e ela gasta uma hora. Se ela girar mais 15 graus, ela gasta outra hora. Mais 15 graus, outra hora. Significa que a Terra tem 24 15s para ela dar uma volta completa em torno dela mesma. Perfeito? Agora vamos lá. Cada um destes 15 graus eu vou separar pelas linhas que nós trabalhamos em coordenada geográfica, chamada de meridianos. Perfeito? Então, cada um destes meridianos aqui equivale a uma hora. Vamos lembrar que meridiano é este semicírculo que vai do polo norte ao polo sul. Semicírculo que vai do polo norte ao polo sul. Então, isso daqui é um meridiano, ok? Meridiano. Isso daqui é um outro meridiano. Olha aí. Então, isso aqui é outro meridiano. O que eu quero dizer aqui é que estes 15 graus, eles, na verdade, é um intervalo entre cada um destes meridianos. Então, isso daqui é o que a gente chama de fuso horário. Então, fuso horário. Perfeito? Então, recapitulando aqui. A cada 15 graus, eu tenho o tempo de uma hora para a rotação da Terra em torno do próprio eixo. Fechou? Agora, vamos imaginar um exercício que lhe peça o seguinte. Vamos olhar do Polo Norte. Então, eu quero que você olhe para mim a Terra pelo Polo Norte. Perfeito? Então, vamos lá. Aí você vai e olha a Terra do Polo Norte. Sidney, eu estou vendo. Para ficar mais fácil de você entender, eu vou pegar essa linha do meio e vou chamá-la de Greenwich. Olha aqui. Vamos colocá-la de vermelho? Você concorda comigo que ela é essa daqui? Estou vendo de cima. Estou vendo de cima. Esta daqui, eu vou colocá-la de azul. É que está de costas para o Greenwich. Então, vai ser essa daqui. Concorda comigo? Então, significa que se eu tiver que sair daqui e chegar até as costas do Greenwich, eu vou ter 180 graus. Se eu tiver que sair daqui e andar até as costas do Greenwich, eu vou andar mais 180 graus. Sabe o que é interessante? Você vai me falar o seguinte, Sidney, se eu estiver, então, pegando um avião no Brasil e tiver que ir para o Japão, tanto faz, eu posso ir pelo leste ou posso ir pelo oeste. A Terra se move. Pensa comigo, se você vai de avião no mesmo sentido que a Terra gira, o seu destino está fugindo de você. Então você gastará mais do que 180 graus e mais do que o tempo previsto. Se você andar no sentido contrário, você vai chegar mais cedo e vai gastar menos que os 180 graus. Por quê? Porque o seu destino vai de encontro a você. Se a Terra tivesse paradinha, você andaria 180 para cá, 180 para cá. E o que é interessante, então você vai falar, então Sidney, é melhor eu sair do Brasil, pegar um avião e ir para o Japão pelo Oceano Pacífico do que pelo Oceano Atlântico. Você tem toda a razão por uma lógica geométrica. Mas se eu lhe perguntar, os voos fazem qual percurso? O pelo Atlântico. Se você sair do Brasil e ir para o Japão pelo Pacífico, não tem parada, não tem escala. Então teria que ter um voo direto sobre o oceano. Quando você sai do Brasil e vai pelo Japão, mesmo que o caminho seja um pouco maior por conta da rotação da Terra, você passa pela Europa, você passa pela África, você passa pela Ásia. Isso significa que o avião pode fazer escalas. E isso agrega valor ao voo e diminui o custo da sua passagem. Porque você acaba dividindo com outras pessoas que não vão até o Japão, mas vão até a Europa. Da Europa pega um voo, vai até a Ásia. Da Ásia pega outro voo e vai até o extremo asiático, que seria o Japão. Beleza? Agora, vamos supor o seguinte, Sidney, eu estou aqui, 0 grau. Vocês concordam comigo? Isso daqui é 0 grau. Olha aqui. Beleza. As costas do Greenwich, tá? Elas medem quanto? Ah, Sidney, 180 graus. Aqui, ó, perfeito.
180 graus. Concorda comigo? Agora, vamos supor que eu quero o Brasil. O Brasil, ele está sob o meridiano de 45 graus, correto? Olha aqui. Então, o Brasil está sob o meridiano de 45 graus. Quanto? 45 graus a oeste. Olha aqui, amores. Agora, se eu pego o Japão está a 180 graus do Brasil. Lembra da antípoda, daquele conceito? Toda vez que eu ando 45 graus aqui, ó, eu tenho que andar 45 graus aqui. Significa que 180 menos 45 dá 135 graus leste. Isso daqui é o Japão. Isso daqui é o Brasil. Beleza, Sidney, entendi perfeitamente. Entendeu mesmo? Agora vem comigo. Vamos supor que eu divida a Terra, aqui ó. Vou dividir a Terra. Eu vou colocar aqui. Dividir em 4 quadrantes, perfeito? Estou olhando ela de cima. Então isso aqui ainda é o quadrante do Greenwich. Está aqui o Greenwich, olhando a Terra de cima. Se eu vim aqui dividir, vou dividir aqui em 45 graus, 45 graus, 45 graus e 45 graus, correto? Aqui eu vou colocar 30, 15, 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 15. Olha só que interessante. Eu estou dizendo a vocês que se eu olhar a Terra do Polo Norte, eu vou ver cada um destes meridianos saindo do centro e indo até aqui. Saindo do centro e indo até aqui. Como nós definimos que um fuso horário é o intervalo de 15 graus, então se eu sair daqui 0, aqui 15, 30, 45, perfeito? 60, 75, 90. E cada intervalo desse varia quanto? 1 hora. Beleza, Sidney, vamos fazer um exercício? Se eu estiver no Brasil, olha que interessante. No Brasil, aqui nós temos, vou colocar 14 horas, perfeito? 14 horas, eu vou escolher um dia, meu aniversário, 3/1. Não vou falar a data não, que é desnecessário, né? O ano não precisa. 3/1. 3/1 às 14 horas. Sidney, que horas seriam no Japão? Ué, vamos ver? Quando eu ando para cá, as horas tendem a aumentar. As horas para cá tendem a diminuir. Sidney, eu não lembro disso. Por quê? Olha aqui, gente. Se eu tenho um menininho aqui, se eu tenho um menininho aqui, se eu tenho um menininho aqui, menininho 1, menininho 2, menininho 3. Eu vou dizer a vocês, eu vou colocar o Sol em cima do menininho. O Sol não fazia esse percurso aparente? Bom, menina aqui, ó. Quantas horas é para esse menino? Sidney, fácil. Meio-dia. Correto. Para esse menininho aqui, o Sol já passou do meio-dia ou está indo para o meio-dia? Sidney, já passou do meio-dia. Então isso aqui é tarde. Agora você concorda que simultaneamente esse menino, se o Sol está aqui em cima, ele vai ver o Sol ainda vai chegar? O meio-dia para ele vai ser quando o Sol estiver aqui ainda. Então isso aqui a gente chama de mais cedo. Então aqui é mais cedo, aqui é mais tarde e aqui é meio-dia. Logo, se eu falar que a Ásia, a Europa e a América corresponde a isso, a Ásia sempre vai ser mais tarde em relação à América. A Europa sempre vai ser mais tarde em relação à América. A América sempre vai ser mais cedo em relação à África. Gente, o Japão é adiantado em relação ao Brasil até nas horas, tá? Pensa nisso. Beleza, Sidney. Para cada 15, 1 hora de diferença. Vamos colocar o nosso Japãozinho aqui. Amores, vamos lá comigo. Se aumenta as horas para cá, para ficar mais tarde, mais horas, isso aqui, 14. Quantas horas aqui? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 horas. 24 horas de qual dia ainda? 24 horas do dia 3/1. Do dia 3/1. Tá, Sidney? Eu posso dizer meia-noite? Não. A prova não aceita meia-noite. Pensa bem. Eu vou marcar um encontro com você. Me encontra segunda-feira, meia-noite. Você pode ir de domingo para segunda, ou pode ir de segunda para terça. Segunda tem 2 meia-noite. O início e o final. Então a prova não aceita meia-noite. Aceita meio-dia. Tanto faz antes ou depois, o dia é o mesmo. Mas meia-noite não aceita. Mas tem 2 formas de falar. Ou você fala que são 24 horas do dia 3, ou seja, o dia 3 está acabando, ou eu posso falar 0 hora. Mas aí você tem que colocar do dia 4.
Ah, Sidney, eu quero falar 24 horas do dia 3. Ué, se o dia acabou de terminar, como é que você vai falar que ele tem 0 horas? Ou é 24 horas do dia que acabou de terminar, ou é 0 hora do dia que começou. Isso vai depender, tá bom? Mas as duas coisas estão certas. Tá bom, Cid, se aqui são 24, e aqui? Então aqui começa que horas? 1, 2. Então o Japão está às 2 horas do dia 4 do 1. Perfeito? 24, 1 hora, 2 horas do dia 4 do 1. Alguma dúvida? Não, Sidney, fácil. Pela lógica matemática, se eu quiser fazer esse cálculo ao contrário, ele tem que dar o mesmo resultado, não tem? Vamos lá. Meus amores, 14. Para cá as horas o quê? Aumentam. As horas para cá o quê? Diminuem. Para cá diminui, para cá diminui. Então vamos lá? Sidney, 14 horas aqui. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Deu também 2 horas. O problema, eu não mudei o dia. Deu 2 horas, entretanto, do dia 3 do 1. Mas, Sidney, estranho. Por que quando eu conto pra cá, o dia não muda? Por que quando eu conto pra cá, o dia muda? É por isso, tá? Quando você faz uma circunferência, o lado do dia 24, do horário de 24 horas, só tá numa parte do hemisfério. Na outra ele não tá. Então, tecnicamente, se você andasse de avião pra cá, o dia não ia mudar nunca. E se você andasse pra cá, o dia ia mudar. Então, criou-se uma coisa que chama Linha Internacional de Mudança de Datas. Ela é exatamente o antimeridiano de Greenwich? Não. Ela coincide em algumas pontas. Mas, na verdade, ela está nas costas da Terra. Toda vez que um avião atravessar as costas da Terra, ele tem que mudar o calendário dele. É como se você chegasse no meio dessa linha, pegasse o seu iPhone, pegasse o seu Samsung e olhasse assim, nossa, que dia? 3 do 1. Olha, 4 do 1. 3 do 1. 4 do 1. 3 do 1. A hora que ele atravessa, ele tem que mudar o dia. Então, o que significa isso? Sidney, então quando eu passar o avião, se eu não mudar o dia, eles não vão coincidir no calendário. Então, ó, regrinha. Toda vez que você atravessar esse lado não é o oeste e esse lado não é o leste, então esse lado é o oeste. Se eu atravessar do oeste para leste, você sempre vai aumentar um dia. Toda vez que eu voltar, eu vou ter que diminuir um dia. Vamos fazer essa conta de novo? Então vamos lá. 14 horas. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. 6 do dia 3. 6. 5. 5 do dia 3. Passei pela linha internacional de mudança de datas. Passei para lá, aumenta. 6 do dia 4. 6 do dia 4. 5 do dia 4. 4 do dia 4. 3 do dia 4. 2 do dia 4. Passou desse lado, você tem que aumentar um dia. Passou desse lado, você tem que diminuir um dia. Sidney, mas eu vou confundir isso. Porque o oeste aqui está do outro lado. Perfeito. Estados Unidos. Rússia. Isso aqui é leste. Oeste. Isso aqui é o quê? Leste. Só que a Terra é redonda. Ah, Sidney, não é? É sim. Ah, mas se não é, para você, terapia, tá? Porque a Terra é redonda. Aqui, ó. Virou. Tá vendo para onde foi o oeste e para onde foi o leste? Para você não confundir, vamos fazer o seguinte. Quando você estiver passando do lado da América para o lado da Ásia, você aumenta um dia. Quando você estiver passando da Ásia para a América, você diminui um dia. Então, vamos lá, vamos ver se você se lembra disso daqui. Aí, ó, quem quiser dar um print, quem quiser dar uma olhada no quadro, beleza? Ok. Faz isso aqui para mim, ó. Pensa comigo no mundo dessa forma. Olha se você compreende o mundo dessa forma daqui. Vou apagando aqui. Perfeito. Olha isso aqui. Pega o mundo. Pega aqui a América do Norte, aqui os Estados Unidos, o Canadá, o Alasca, aqui a Flórida, a Califórnia, a América Central. Pega aqui a América do Sul. Península Escandinava, Península, né, Ibérica, Itália, Mar Mediterrâneo, África, Arábia Saudita, Golfo Pérsico, Índia, Ásia Meridional, Sibéria, tá? Aqui nós temos a Austrália. Olha aí. Se você me falar o seguinte, Sidney, isso daqui encontra com isso. Sibéria, Alasca, ó, a Terra é redondinha. Elas se encontram. Então é como se eu falasse assim para você, ó. Se eu tirar esse pedaço daqui, ele automaticamente, ele está encontrando com esse daqui, ó. Olha aí. Então, na verdade, esse pedaço daqui, ele é esse. Isso aqui é o Estreito de Bering. É exatamente aqui que nós temos a linha internacional de mudança de dados. Sidney, por que ela é torta?
Porque ela tem que contornar as ilhas e territórios. Porque não posso ter 2 dias no mesmo espaço. Então, ela começa a coincidir com o antimeridiano de Greenwich, depois ela escapa dele, perfeito? Ela tem que contornar os territórios. O que eu estou dizendo? Esse lado é o da América. Olha aí. Esse lado é da América. Esse lado é o da Ásia. Então, Sidney, eu peguei um avião nos Estados Unidos e fui em direção ao Japão. Se você está indo do lado da América para a Ásia, você vai pegar o seu calendário e vai acrescentar um dia nele. Ah, Sidney, eu saí da Austrália e fui para o Chile. Você está saindo do lado da Ásia e indo para a América. Então é menos um dia. Perfeito? Então, o que é a linha internacional de mudança de datas? Nada mais é do que um fator de correção. Se você percorrer a Terra sob uma direção, você não precisa usá-la porque ele vai chegar às 24 horas. E ela muda automaticamente. Se você percorrer pelo outro, você não vai passar pelas 24 horas. E o dia permaneceria o mesmo. Então, atravessou a linha internacional de mudança de datas, o fator de correção. Para que as horas possam coincidir no fim da viagem. Não tem sentido o avião, o mesmo avião, num sentido ele chegar no dia 3, no outro sentido ele chegar no dia 4. Fechou? Então, aqui nós fechamos a parte de fuso horário e depois nós começamos com mais um assunto de cartografia, perfeito? Que é a escala. Fechou? Valeu, galerinha. Obrigado. Até mais. Próximo vídeo.